Deus não consegue construir um homem que tá sempre distraído. Bem-vindo, rapaziada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pô, hoje eu tô muito alegre, tô muito ansioso, muito animado pra gravar esse vídeo, porque é uma das coisas mais reais que eu aprendi na minha jornada junto com Deus. Ainda assim, ninguém fala sobre isso e ninguém reconhece isso, né? Essas distrações nas nossas vidas são tão normais que nem as pessoas percebem que isso tá acontecendo com elas. Na verdade, isso tá cegando o propósito que Deus tem na vida delas. E toda vez que você tá distraído, que você coloca algum estímulo, você coloca tipo um podcast, uma música, algum vídeo, que seja bom ou ruim, isso abafa a voz de Deus. E não é que a gente não possa fazer isso, não. Não é isso, tá ligado? É que você tem que ter tempo pros dois. Você tem que ter tempo pra você, pra tirar um de descanso ali, mas também tem que ter tempo pra Deus. É o que eu penso. A gente precisa ter tempo pra aprender, mas também pra ouvir a voz de Deus. E também entender a nós mesmos. Porque um homem que não consegue entender a si mesmo, ele não consegue entender o propósito que Deus tem na sua vida. Parece que agora as pessoas têm medo de pensar. Parece que as pessoas têm medo do próprio pensamento. Elas não conseguem ficar, sei lá, 5 minutos sem fazer nada. Tem que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar pegando o celular, scrollando, fazendo alguma coisa, ou vendo algum vídeo, ou escutando alguma música. Não consegue estar com os próprios pensamentos. Não consegue ficar relaxada por alguns minutos e pensar no que ela tem que fazer ou não. Ou só falar com Deus, sabe? Eu lembro que por muito tempo, acho que você também deve ter passado por isso, né? Quando você tenta deixar o celular de lado, você constrói alguns hábitos. Tipo, eu não vou assistir meu celular enquanto eu estiver fazendo alguma coisa. Eu não vou estar no meu celular, deixar meu celular de lado enquanto eu tiver que estudar, ou enquanto eu tiver que trabalhar, ou enquanto eu tiver que ler algum livro, ou ler a Bíblia. Eu lembro que eu dei 3 regras pra mim mesmo. Eu não vou levar o celular enquanto eu for caminhar. Foi mal, essa é uma. Não vou levar o celular enquanto eu caminhar. Eu vou deixar o celular desligado, sem notificação nenhuma, enquanto eu estiver fazendo a minha oração e lendo. E eu não vou usar o celular no banheiro. E também não vou usar o celular no carro ou em algum outro lugar que eu esteja com pessoas, socializando. Porque, tipo assim, quando eu ia fazer minha caminhada, parecia que eu perdia muito tempo scrollando o celular. Tipo assim, eu ia fazer a caminhada lá no parque, ao invés de aproveitar a natureza, eu só ficava vendo Reels, ficava vendo o que tinha ali de bom, se tinha alguma notificação, alguma coisa. E isso não ia mudar nada na minha vida. E também me dava dor de cabeça. Então eu decidi largar isso. Ou quando eu tinha que estudar ou ler a Bíblia, eu deixava o celular pra cima, aqui na mesa. Aí chegava uma notificação de algum amigo meu ou de alguma coisa que tinha ali no celular. Eu me distraía completamente, eu não conseguia focar, não conseguia estudar, não conseguia ler. Então isso acabou comigo. Chegou uma hora que foi muito ruim. Ou também, tipo assim, quando eu tenho que dormir. É outra regra também. Mas não ficar no celular por muito tempo, até 1 hora antes de dormir. Eu pego meu celular, coloco de lado e vou ler algum livro. Às vezes até uso o Kindle, que é mais fácil pra mim. Porque os livros tu tem que ter uma luz acesa. E como eu quero tudo apagado, eu uso o meu Kindle para ler as coisas que eu quero ler. E não dói a vista, não dói nada. Aí eu uso o Kindle, faço a minha leitura e vou dormir. E é muito melhor pra mim. Porque aí eu não fico me perdendo meu tempo no celular e não acabo com a mente desgastada ou com muita dor de cabeça. E foi tão ruim que eu ficava de madrugada o tempo inteiro no celular assim. Eu tinha até insônia e não conseguia dormir direito por causa do celular. Eu sei que você deve se identificar com isso, com alguma coisa. Não que sejam os mesmos exemplos, mas em uma parte da sua vida, você ficar com o celular o tempo inteiro ali te fazendo mal. Eu tenho quase certeza que isso acontece com você também. Porque uma coisa eu posso te dizer, mano. Deus não vai lutar pela sua atenção, mas a tua atenção revela a sua prioridade. E é por isso que eu entro num ponto muito importante. Entra na palavra antes de entrar no mundo. Antes de tu pegar o celular, antes de tu, sei lá, ficar vendo vídeo, indo no YouTube, no Instagram, logo de manhã cedo, pega a Bíblia, vai ler, ou escreve alguma coisa, os seus pensamentos que você tem, alguma coisa pra você agradecer a si mesmo. Depois eu mostro pra vocês, mas eu tenho a minha letra não é tão bonita assim, mas tá aqui, ó. Todo dia de noite eu vou e falo alguma coisa sobre qualquer coisa da minha jornada assim do dia. E eu falo, pode ser sobre Deus ou algum pensamento que você teve e coloco no meu diário. É uma coisa que eu posso falar mais pra frente, que me ajuda bastante também, se vocês quiserem. Então, é isso que eu queria dizer. Antes de qualquer coisa, abre o celular, Instagram, vídeo, TikTok, YouTube, pega a Bíblia, vai ler um pouco. Ora quando você acorda, não fica no celular, porque isso vai te fazer muito mal. Por experiência própria, tá? Eu vi o quanto isso mudou depois que eu parei de usar o celular logo de manhã cedo. Porque o que tu procura primeiro revela a tua prioridade. Porque assim, eu lembro que, cara, quando eu acordava, eu ia direto pro Instagram. Nossa, e eu rolava ali 1 hora no mínimo e ficava ali. Aí, nossa, eu dava uma dor de cabeça e logo depois eu tinha que trabalhar ainda. Eu ficava mal, ficava muito mal. E minha prioridade era o mundo. Eu queria saber o que o mundo tava fazendo, o que os meus amigos tinham feito ou estavam fazendo, ou o que tinham me mandado
mensagem ou o que os influencers, que os mais famosos estavam fazendo. Eu queria saber de todo mundo ao invés de saber da palavra de Deus. E é por isso que isso cega tantos homens pro propósito deles. Você vê todas essas coisas para manter a atenção focada nelas, focada nessas empresas, nessas redes sociais que não te fazem bem. Se a tua atenção tá longe de Deus, então Deus não tem a tua atenção completa. Você deve estar pensando, como isso afeta o meu propósito? Como isso afeta o meu caráter que Deus tá tentando moldar dentro de você? Então esse é um dos teus maiores inimigos, dos nossos maiores inimigos. Esse barulho constante, esse estímulo constante, essa dopamina rápida que passa na tua tela, esse estímulo constante acaba afogando a sua reflexão. E a tua mente nunca tá quieta, cara. Ela sempre tá fazendo alguma coisa, ela não consegue descansar. É algo que incomoda, que não faz bem nenhum pra você. Você não consegue ouvir com convicção o que Deus tem pra você. Um homem distraído lentamente perde a sensibilidade da voz de Deus. E não é que Deus não consiga construir um homem, é que você não permite que ele faça isso. Ele tá sempre sentado ali, sempre esperando. Mas cabe a nós que ele se mova em nossa vida ou não, através do Espírito Santo, da força dele. No segundo é que a gente coloca isso sobre nós mesmos, aí que fica complicado. É através do Espírito Santo que tudo isso é feito. É através do Espírito Santo que você vai gostar da voz de Deus. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa em Salmos. Deixa eu até ver aqui, ó. Salmos... aqui, ó. 46:10. Aquieta a voz e saibam que eu sou Deus. Quantas vezes você ouviu alguém te dizer pra ficar quieto? Hoje em dia quase ninguém sabe ficar em silêncio. Mas Deus nos chama pra aquietar a alma e lembrar quem Ele é. Tem que tirar, jogar fora todas as distrações que tem na nossa vida. Eu te prometo, se você fizer essas regras que eu acabei de te falar ali atrás, vai mudar muito a sua vida. Tenta por 7 dias, no mínimo 7 dias, uma semana só, uma semaninha. Sem celular, nas coisas que você mais faz, que você mais usa o celular, não importa, se for no banheiro, se for na tua caminhada, se for no ônibus, se for no trabalho, ou lendo algum livro, alguma coisa assim, tira isso da tua vida. E você vai ver como vai mudar. Se você tá lá no parque, caminhando, fazendo um cardio na academia, você tá escutando música, para de escutar música e se concentra. E tipo assim, se você tem carro, não pega o celular no carro. Tenta dirigir em silêncio. É só você, o volante, as 4 rodas e os seus pensamentos, claro. Parece que a gente tem esse medo de pensar como nós mesmos. E essa ansiedade vai vir. Se você tentar isso que eu tô te falando, sair sem escutar música, sem pegar no celular, vai ser automático. É como um piloto automático. Tu vai estar no carro, tu vai tentar colocar a mão no celular, mas tu vai pensar, pô, vamos ficar assim por um tempo. Tu olha ao redor de você mesmo, olha ao redor de onde você tá. Se for no carro, se for na rua, se for na academia, se for em alguma loja, ou se for num restaurante, ou em qualquer lugar. Você vai ver que as pessoas só estão assim, ó, o dia inteiro. Não o dia inteiro, mas você entendeu o que eu quis dizer. Tu vai ver que todas elas estão fazendo a mesma coisa. É como se a gente fosse NPC, como se a gente fosse algum robô, pra gente estar programado pra fazer isso. E isso aí tá atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Tá cegando a gente no propósito que a gente tem com Ele. Quando você vive no barulho, você não cai instantaneamente. Você para de refletir o que tá acontecendo à sua volta. Você para de examinar você mesmo. E uma das coisas mais fortes que o apóstolo Paulo ensinou foi que a gente precisa levar cada pensamento cativo à obediência de Deus. Porque as sementes virão, as tentações vão estar ali, cara. As provações, as tribulações, elas vão estar ali. Elas vão vir. E é tão fácil a gente escorregar nos nossos pensamentos, cara. E é tão fácil ser controlado pelo que a gente pensa. Ou pelo desejo carnal, ou pelo desejo curto, a dopamina rápida. Eu vi um texto uma vez incrível, que dizia assim: você não precisa necessariamente controlar os seus pensamentos. Tipo assim, é impossível você controlar 100% dos teus pensamentos. Mas o que tu tem muito mais controle é não permitir que os seus pensamentos controlem você. E essa é uma diferença de uma pessoa guiada pelo espírito e de uma pessoa guiada emocionalmente pelos seus pensamentos. As tuas emoções vão fazer você pegar o celular quando você acorda, ou quando você tá no banheiro, ou quando você tá fazendo alguma coisa, vão ser essas emoções. As tuas emoções vão te levar a dormir mais, a comer porcaria, a fazer coisa que não presta pra sua vida, fazer coisa que não faz nenhum bem pra você, a fazer alguns maus hábitos, sabe? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. As nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso cérebro prefere o conforto. Elas preferem a dopamina rápida. E essa é a parte assustadora. É que isso não é ruim. É que na verdade parece bom por um tempo, mas no fim sempre parece vazio. Se eu fosse te dar 2 meses e você fosse se entregar a todo o barulho, a todos os pensamentos ruins, tipo, coisas que não te fazem tão bem. Claro, tem coisa ali que você pode fazer, não tô dizendo que não tô te falando que é ruim fazer isso, mas você tem prioridades primeiro. Que, por exemplo, você ficar jogando o dia inteiro, ficando no TikTok, vendo só vídeo curto, dopamina rápida, Instagram, essas coisas, sabe? Ficar rolando o TikTok e Instagram todos os dias de manhã, acordando cedo, pegando no celular, essas coisas. E você dormiria até tarde também. E se você pegasse esse tempo, pode ser um mês só, que você tá entrando
focando na palavra, que você tá fazendo as coisas certas e coisas boas, falando com Deus, lendo a Bíblia, orando, fazendo as prioridades para você crescer, desenvolvimento pessoal também, indo à academia, fazendo o que você tem que fazer, você vai ver como isso vai melhorar na sua vida. Então pensa nisso quando eu tô trazendo isso pra você. Então pensa, não importa quantas vezes as pessoas falam isso pra você, é bom sempre relembrar isso, sabe? Não importa que isso seja um senso comum, que todo mundo te diga isso, que você saiba disso, só aplica isso por um tempo que você vai ver. Se é tão senso comum assim, por que que as pessoas não fazem, né? Eu lembro que eu costumava mandar uns vídeos legais assim pra alguns dos meus amigos. E eles falavam, tipo, eu tô ligado, eu sei que isso é um senso comum, que todo mundo sabe disso, que não sei o quê. Aí eu olhava pra ele e falava, então por que que tu não aplica, mano? Se tu sabe que é uma coisa boa, que é um senso, sabe? E não fica só se satisfazendo com o meu vídeo, tipo, falando, eu tenho que fazer isso e aquilo, que não sei o quê. Mas no fim você não age, mano. Tem que agir. Tem que agir. Se você tá assistindo, sabe, tem muita informação que mudou a minha vida, que mudou a minha caminhada com Deus, mudou através de Cristo. E de novo, não é pela minha própria obra. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tava fazendo o estilo de vida disciplinado, eu tava fazendo pela minha própria glória, por mim mesmo. Isso me deixou vazio, mesmo eu tendo feito coisas boas. Isso me deixou tão vazio quanto os maus hábitos que as pessoas fazem. Mas voltando à comparação, você tem aquele mês cheio de barulho, tipo com videogame, com dopamina rápida, scrollando no TikTok, no YouTube, no Instagram, comendo porcaria, não fazendo nada de útil pra sua vida. E aí você tem outro mês que você tá disciplinado, não tá pegando no celular pela primeira hora do dia, você tá escutando a palavra, entrando na palavra que Deus tem pra você. Tomando banho sem música, caminhando sem música, só com seus pensamentos. E realmente escutando eles. E comece a escrever um diário também, que isso ajuda demais. E se vocês querem, eu poderia trazer um vídeo pra vocês de como um homem cristão deveria escrever um diário. Enfim, um diário, honrar a Deus com a comida que você come, fazer algum exercício, alguma coisa boa. Muitas pessoas dizem que são gratas pela saúde que tem, mas elas tratam a saúde delas como lixo. Comem porcaria todo santo dia, comem besteira, não fazem nada de bom pra elas, sabe? Agora pega esses 2 meses que você, um é disciplinado e o outro são maus hábitos que não fazem bem pra você. Tipo, você vai se sentir muito melhor. Seu cérebro vai querer perseguir essas coisas constantemente. Você vai ter muito mais prazer vivendo essa vida com Deus. Propósito acima do prazer. Você vai sentir muito prazer vivendo essa vida. Essa vai ser a maior realização, a maior completude quando você estiver vivendo essa vida de Deus. Quando você estiver caminhando com Cristo. Quando você estiver permitindo que Deus te guie, que Cristo te mova. Engraçado que a gente diz esses prazeres, né, momentâneos. Depois disso, desses prazeres momentâneos, tipo o pecado da luxúria, da gula, da ganância, a gente se sente como lixo, a gente sente um vazio, se sente sujo, sente culpa ou vergonha também. Quando a gente vive no barulho, a gente não se afasta de Deus de uma vez só, a gente vai se afastando aos poucos, bem poucos mesmo. Primeiro a gente para de refletir, depois a gente para de orar, depois a gente para de orar com atenção, é só mais vou orar aqui por 2 minutinhos e pronto, acabou. E depois começa a viver no automático. Exatamente por isso que, acho que em Hebreus 2:1, deixa eu até ver aqui. Aqui em Hebreus 2:1 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Todo dia a gente tem uma escolha diante de nós. Ou alimentamos a carne ou o espírito. Não dá pra seguir os dois caminhos ao mesmo tempo. E quanto mais distraído a gente tá, mais fácil é ouvir a carne do que ouvir a voz de Deus. Por isso que eu acredito que hoje uma disciplina muito importante é aprender a ficar em silêncio. Separar alguns minutinhos ali pra orar, pra ler a Bíblia, pra escutar a voz de Deus, escrever o que Deus tá falando no teu coração e simplesmente agradecer do fundo do teu coração. Porque relacionamento exige atenção. Tu não constrói intimidade com essa pessoa sem ter tempo com ela. E com Deus também não é diferente. Jesus disse que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então talvez Deus esteja olhando só para essas pequenas coisas, sabe? Como você administra seu tempo, a sua atenção, a sua rotina e aquilo que ele já colocou nas suas mãos. Se eu não consigo ser fiel no que eu tenho hoje, por que Deus confiaria em mim algo maior amanhã? Começa pequeno. Antes de pegar o celular, fala com Deus. Faz uma caminhada sem distração nenhuma. Passa alguns minutos em silêncio. Não parece muito, eu sei, mas são essas pequenas mudanças que vão te moldando em quem você está se tornando hoje. E nunca se esqueça, a disciplina sem Cristo também é vazia. Você pode conquistar dinheiro, um bom físico, conhecimento, muito sucesso, mas se Deus não estiver no centro disso, nada disso vai ter importância. Você vai sentir um vazio dentro de você. O propósito não é construir uma vida para sua própria glória, mas para viver a glória de Cristo. E aí eu queria terminar te fazendo uma pergunta. O que tem ocupado a sua atenção mais do que Deus? Talvez Deus não tenha parado de falar com você. É só o barulho que tá alto demais. Corta essas distrações.
distrações, volta para a palavra. Busca a presença de Deus todos os dias na sua vida. Não permita que o inimigo te distraia da vontade de Deus que tem para você, porque o diabo não precisa destruir o seu chamado. Se ele apenas conseguir te deixar distraído, isso já é uma grande vitória para ele. Mas Deus quer formar o seu caráter, moldar o homem que você é, moldar o homem que você foi chamado para ser e te conduzir ao propósito que ele te chamou desde o início. Que Deus abençoe a sua vida e bora para cima com Cristo.